Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula de purificação de enzimas. O tema dela é precipitação. Mais uma vez, vamos usar o livro do Adalberto Pessoa Júnior e da Beatriz Kilikian, só que neste ponto iremos usar o capítulo 5. A precipitação é uma das operações unitárias mais utilizadas, tanto em escala laboratorial como industrial, para a purificação de proteínas e enzimas de origem microbiana, animal e vegetal. Foi uma das primeiras técnicas utilizadas na separação de proteínas de uma mistura devido à sua simplicidade e tem sido empregada por centenas de anos, por exemplo, para a precipitação de caseína do leite por ação de ácidos minerais diluídos. Precipitados de proteínas, eles são agregados de diferentes moléculas proteicas grandes o suficiente para serem observadas a olho nu e sedimentados sobre valores de forças centrífugas relativamente baixas. Tradicionalmente, é considerado como um método de concentração para redução do volume e utilizada antes da purificação de um método de maior resolução na purificação. A precipitação deve ser realizada sempre em temperaturas baixas, tendo em vista que as enzimas precipitadas têm a sua estrutura tridimensional modificada, tratando-se, portanto, de um método muito agressivo para as moléculas, pois sua função bioquímica depende da sua estrutura. A aplicação desse método somente é viável, portanto, quando utilizado em temperaturas baixas e quando sua conformação original é recuperada após a precipitação. Algumas vantagens do uso da técnica de precipitação são a facilidade de operação em pequenas e grandes escalas. Muitas vezes, o único cuidado é com a temperatura do processo, tendo em vista que é um processo de escalonamento linear. O uso do processo de precipitação pode ser realizado também em contínuo. Usa-se apenas equipamentos simples, agitadores e centrífugas. E existe também um grande número de agentes precipitantes que podem ser utilizados, sendo que muitos deles são de baixo custo ou usados em concentrações bem pequenas. Aqui temos uma representação teórica dos perfis de solubilidade de uma enzima de interesse e das outras proteínas presentes no meio, em concentrações crescentes de precipitante. Note que a solubilidade da enzima de interesse é maior que a grande maioria das proteínas presentes no meio, sendo necessário uma concentração maior do precipitante para que ela seja precipitada. Como as proteínas em geral começam a ser precipitadas mais cedo, e é assim possível fazer um corte. O que é esse corte? Para-se de adicionar o precipitante quando chega a uma concentração X, remove todo aquele líquido e centrifuga, removendo parte do que já foi precipitado. Nesse ponto aqui, apenas proteínas totais e não a enzima. A partir desse ponto, dessa remoção do precipitado, volta-se a adicionar mais agente precipitante, até esse ponto aqui, a concentração Y, onde basicamente toda a enzima foi precipitada, consequentemente, sendo purificada. Imaginem aqui uma enzima hipotética, a qual contém em sua estrutura regiões hidrofílicas, representado pelos pontos verde, regiões hidrofóbicas, representadas pelos
pela cor azul, né? Bem como regiões de carga positiva e negativa, representados pelo símbolo de negativo e positivo presentes no desenho da enzima. Esta enzima, em meio líquido, ela vai interagir com outras proteínas por interações eletrostáticas e com solventes presentes, água e solvente orgânico, caso este último esteja presente. Desta forma, uma proteína em meio aquoso está completamente solvatada, ou seja, está completamente solubilizada e com moléculas de água a solubilizando. À medida que se adiciona um agente precipitante ao meio, neste exemplo aqui o sulfato de amônio, o sal vai interagir com a enzima de acordo com a sua concentração. Com isso, ela vai expondo as regiões hidrofóbicas da enzima e faz com que ela fique insolúvel e seja precipitada. A precipitação por sais também é conhecida como método de salting out, ou seja, você vai remover água, moléculas de água presentes na superfície da enzima, tá? Pela adição de sais. Para a precipitação utilizando sais, é mais efetivo que se use sais onde ânions sejam de múltiplas cargas, tais como sulfatos, fosfatos e citratos. Já os cátions não há essa preferência, mas deve-se seguir a série de Hofmeister para definir a capacidade de salting out de um sal. A série de Hofmeister, ou série liotrópica, é a classificação de íons de acordo com sua habilidade de precipitar, salting out, ou solubilizar, salt in, as proteínas. O mecanismo da série de Hofmeister ainda não é claro, mas aparenta ser o resultado de mudança na estrutura da água em vez de interações mais específicas entre os íons e as proteínas. Observando a série para ânions e para os cátions, é possível chegar num sal de melhor utilização. O sal mais utilizado é o sulfato de amônio. Veja que o íon amônio é um dos melhores como agente precipitante. O íon sulfato é o segundo melhor. Consequentemente, ele é o mais indicado. Por outro lado, é um sal extremamente barato. Custa em média R$ 7, R$ 8 1 quilo a preço de hoje. Há também a precipitação isoelétrica. A precipitação isoelétrica é uma combinação entre o efeito dos sais em solução e a mudança do pH do meio para que a precipitação ocorra. Ao mudar o pH de um meio, as proteínas em geral tendem a se tornar insolúveis ao atingir o ponto isoelétrico. Quanto mais longe do pH fisiológico, mais insolúvel vai se tornar uma proteína. Já a precipitação com solventes orgânicos, o solvente deve ser completamente solúvel em água e não reagir com a enzima para ter um bom efeito precipitante. Os solventes miscíveis em água, como etanol, metanol e acetona, geram uma variedade de efeitos, os quais provocam a precipitação. O efeito principal é a diminuição da atividade de água. O poder de solvatação da água diminui com o aumento da concentração do solvente. Também deve-se observar que deve-se trabalhar em temperaturas baixas,
abaixo dos 10 graus Celsius e, de preferência, a 4 graus Celsius. É muito importante enfatizar essa parte da temperatura baixa, tendo em vista que muitos desses solventes utilizados, ao entrar em contato com a água, eles liberam calor, fazendo assim com que as enzimas possam ser desnaturadas. Sobre precipitação era isso, né? Nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo.